Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a essa quarta-feira já, né? Não, quinta, olha, hoje eu tô atrasado. Semana passada eu estava adiantado, mas tudo bem, quinta-feira, hoje pré-sexta. A gente chega com muita informação para vocês, gente. Muito bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Olha, tvccorreiodamamanha@gmail.com é o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, o mais fácil é o DDD 24, telefone 998398384. Tem denúncia, faz o vídeo, manda mensagem, manda foto, vê como é que tá a sua região, ônibus, buraco na via, manda pra gente correr atrás aí das respostas. Pois é, hoje em Petrópolis o dia amanheceu com algumas nuvens, céu azul, bonito. Nossa, teve uma hora que eu olhei o céu lá de casa, tava rosado, tava uma coisa linda. Aquelas nuvens salpicadinhas, né? Isso. Aí aqui é do centro as imagens, né? Exatamente, essas são imagens feitas hoje bem cedinho. Ali, olha lá, ó, bonitinhas, né? Umas nuvenzinhas ali, ó. Essas são imagens feitas hoje aqui do centro de Petrópolis, mas logo mais a gente vai ver porque tá assim, venta, não venta. Hoje, essa madrugada ventou muito novamente. Tem alerta da Defesa Civil em relação a esses ventos, né? Mas até agora a chuva não chegou. Não. Será que vai vir? Todo mundo estava esperando chuva, mudança de tempo, né? Mas como vocês veem aí, céu azul, algumas nuvens. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 14 de setembro. Preço da cesta básica no Rio de Janeiro permanece entre os mais elevados do país em agosto. INSS RJ participa de atendimento para pessoas em situação de rua. Estação Carioca do Metrô Rio recebe campanha de graça de vacinação nesta quinta-feira. Ministério da Educação quer retomar oferta de vagas não preenchidas no FIES. Câmara de Petrópolis terá comissão especial para fiscalização de pontos de apoio para emergência de desastres socioambientais. Tribunal de Contas encontra irregularidades e improbidades nas contas de Rubens Bom Tempo em 2022, prefeito de Petrópolis. E mais, colisão entre carretas deixa vítimas em Paraíba do Sul. Agora no Correio Serrano na TV. Gente, a gente vai começar a nossa edição, como sempre, dando aquela olhada no nosso Correio Petropolitano dessa quinta-feira. Claro que tem também as notícias nacionais ali na nossa primeira página. Vamos conferir o que é notícia lá. Na linha vermelha, senadores assinam PEC que limitam em 8 anos um mandato no STF com direito a uma recondução. Viu? Olha isso aí, página vai dar 3, problema, hein? coluna Magna Vita. A gente vai ver mais sobre isso lá no nosso jornal. Pois é, e olha só, nova estação de esgoto vai parar no MPF. Pois é, o Ministério Público Federal recomendou a interrupção da obra da ETE, Quarteirão Italiano, até que a Prefeitura e a Águas do Imperador esclareçam os moradores da região qual será o impacto das intervenções. Isso é aqui em Petrópolis. É claro, a gente vai saber mais aqui sobre no nosso jornal ao longo da semana, porque
a gente sabe que isso aí vai repercutir e vai ter um impacto aqui na sociedade, né? Exatamente. Vão construir uma ET e não dão explicações aos moradores da região do impacto, nem como vai ser, o que vai acontecer. Tem que ser feita uma audiência pública para falar sobre essa estação de tratamento de esgoto, que significa a ET, né? Aqui em Petrópolis tem várias da Águas do Imperador e querem instalar mais uma, mas aí o Ministério Público falou, opa, antes disso tem que esclarecer a população, e com razão, né? Por lei ambiental, inclusive, a concessionária é obrigada a construir essas estações de tratamento de esgoto, né? Por lei ambiental, lei estadual, elas têm que cuidar das águas, não só das limpas, mas também tratar o esgoto para se despejar nos rios, né? Mas a gente tem que entender como é que isso vai ser feito. Não pode ser feito assim, sem nenhuma explicação à sociedade, à população da região e também petropolitana. Ainda ali na nossa região, mudanças climáticas é assunto no Legislativo. Vereadores de Petrópolis e Três Rios, preocupados com a ocorrência de novos desastres, apresentam pautas e propostas com foco nas mudanças climáticas e recuperação do meio ambiente para os municípios do interior do Rio. Pois é, lá na página de política, é o grande destaque aí em foto do nosso jornal. Ontem foi assunto mais para o final da tarde, isso, né? Em todos os veículos aí, Lula da posse, envergonhada e sem público a dupla do Centrão, porque disso, né, o presidente fez uma posse como se fosse uma reunião lá dentro do seu gabinete para esses dois novos ministros, né? Inclusive a Ana Moser não passou a tocha, né? Não compareceu lá nessa reunião, nem foi chamada para passar ali um mandato no Ministério dos Esportes, né? Mas é isso. Eu estava até comentando antes, né? Para mim, posse de ministro tinha que ser todas assim, sem pompa e sem circunstância. Toma aqui o seu diploma e vamos trabalhar pelo Brasil, né? Mas é claro que tem os egos partidários que não deixa aí cada um fazer o trabalho que deve ser feito. Enfim, vamos aguardar agora os desdobramentos, porque isso aqui vai ter desdobramento, né? Com certeza. PL das apostas libera jogo do bicho online, olha só. Eu tava te falando, lembra? Por que não faz algum negócio decente, direito? Mas agora até o jogo do bicho entrou lá na PL, ó. Pois é, tá como online. Tá lá na nossa página 5, né? Na coluna do Fernando Monica. Exatamente. Olha só, Roberto Jefferson vai a júri por tentativa de homicídio. É aquele caso que ele abriu fogo contra a Polícia Federal, eu lembro bem desse caso. Aí teve um jornalista do outro lado lá, também do lado de fora, que estava cobrindo que foi agredido. Lembra desse fato todo? Sim. Pois é. É sobre esse dia e sobre esses fatos que o Roberto Jefferson vai responder. Ele vai ser julgado por ter assumido o risco de matar os agentes que foram ao seu sítio em Levi Gasparian fazer a prisão dele, né? Pois é. Era só ter aberto, né? Seria conduzido e a gente sabe que ia acabar em pizza, né, depois. Mas aí pegou a arma de fogo, abriu fogo, aí a coisa mudou de patamar, coloquemos assim. Gente, o Vasco e o Ministério Público do Rio de Janeiro, hoje não tem giro, mas eu tenho que falar sobre isso, né? Fazem um acordo e São Januário será reaberto. O vascaíno vai novamente conseguir encontrar seu time do coração e frequentar a sua casa. Mas várias regras foram colocadas dentro desse TAC. E teve fala do prefeito também, falando do novo São Januário, da construção de um novo estádio. Você confere tudo dentro da nossa reportagem, tá? Prefeito do Rio, né? E tem muito mais, olha só. Urgência na taxação dos super ricos é necessária. E logo ali do lado também, Campeonato Petropolitano de Xadrez será em outubro, em Petrópolis. E tem muito mais, tem os destaques também do segundo caderno, inclusive o Ivan Lins. Cinema, hein? Cinema. E música também, tô vendo Ivan Lins ali, ele tá conservado, né? Tá ali, tá bem, né, Ivan Lins? Tá super bem. Gente, vamos então à nossa página 2, nossa página de opinião com os dois editoriais de hoje, a importância dos grandes veículos, como o Correio da Manhã e as outras TVs, mais um nó para ser desatado é o título do segundo editorial da nossa página 2, que fala aí da Águas do Imperador e todo esse imbróglio da ET que querem construir lá no quarteirão brasileiro e
tem que mostrar para os Exatamente, moradores, né, gente. o que vai ser feito e quais os impactos para os moradores. Gente, aí temos a nossa página 3, claro, sempre com a coluna Magna Vita ali, trazendo os adiantamentos políticos lá no Pinga Fogo. E é claro, o que realmente pega fogo dentro do mundo da política tá aí dentro. Você confere tudo na nossa página 3, tanto no Correio Petropolitano quanto no Correio da Manhã. E é claro, eu queria dar um destaque aqui rapidamente lá na nossa página 6, antes de ir lá para a página 10, porque tem um destaque que mexe no bolso do brasileiro como um todo para toda a sociedade, tá? Prêmio Nobel de Economia pede urgência em taxação, é a taxação dos super ricos, e também fala sobre a reforma tributária no país. Segundo Joseph Stiglitz, né, a reforma reduzirá desigualdades no Brasil, ou seja, as taxações, as novas taxas das regras, né, que estão sendo votadas ainda, está lá em trâmite no Congresso Nacional, vai diminuir essa desigualdade no Brasil. Então ele fala que tem sim que ser votado esse projeto, tem que ir à frente e essa taxação dos super ricos tem que ser feita para essa desigualdade diminuir. Bom, é a palavra de um economista premiadíssimo no mundo inteiro. Você confere lá na nossa página 6 tudinho o que ele fala sobre esse fato. Ele é professor, né, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos também. E vamos à nossa página 10 com os destaques aqui da Serra, ou você tem um destaque antes? Antes eu queria dar o destaque lá na nossa página 7, né? Tem a página de esporte, né? Com São Januário liberado. O Jorge falou isso lá, que também é destaque da nossa primeira página, mas no internacional, o brasileiro que foi pego nos Estados Unidos, verdade, né? importante esse destaque. O fugitivo Danilo Carvalho, de 34 anos, foi encontrado pela polícia depois de ter fugido da prisão, depois de estar foragido, depois de ter fugido vários dias. A polícia dos Estados Unidos consegue recapturá-lo. Isso. E ele é condenado à prisão perpétua e fugiu da cadeia no dia 31 de agosto. Olha só, passou praticamente 15 dias aí. 15 dias fugindo da polícia americana. Foram 500 policiais empregados aí para achar o Danilo. E a região que ele estava era uma região praticamente de campo, né? É uma região muito parecida com uma região agrícola aqui do Brasil, né? Tinha mata nessa região. E ele só foi achado com o uso do emprego de equipamento térmico e logo depois que a polícia identificou que ele só se locomovia à noite. Então colocaram um helicóptero no ar, um equipamento térmico e pegaram onde ele estava. E aí resolveram soltar os cães farejadores e o cãozinho K9 foi lá e pegou ele. Gente, é isso. Que bom que está preso de novo, né? Porque assassinato a sangue frio assim tem que estar mesmo dentro da jaula. Não tem jeito. Vamos então para a nossa página 10, lá na região serrana, leis para prevenir desastres. Parlamentares estão preocupados com mudanças climáticas. Então, vereadores de Três Rios e Petrópolis buscam soluções para as mudanças climáticas e os eventos extremos. Os parlamentares demonstram preocupação com a prevenção e também a resposta a esses problemas em cidades que historicamente sofrem com alagamentos nas épocas das chuvas fortes. Em Três Rios, os vereadores têm trabalhado em projetos que pensem principalmente no planejamento da cidade. E em Petrópolis, outros vereadores também aprovaram uma indicação legislativa que estabelece metas de neutralização das emissões de gases estufa no município até 2050. Gente, do lado ali, nas Petropolitanas, um assunto que interessa muito o petropolitano e quem passa pela BR-040, que liga aqui Petrópolis ao Rio de Janeiro a Petrópolis, né? Ali está dizendo ali que a minuta da BR-040 volta para avaliação no TCU, ou seja, o Correio da Manhã já tinha adiantado isso. O edital de leilão da BR-040, que liga o Rio a Belo Horizonte, passando por Petrópolis, deve ser concluído até o fim do ano. Então, após os ajustes feitos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, né, a agência que regula, o processo voltou ao Tribunal de Contas da União para nova avaliação, de acordo com o Ministério
Do transporte, a previsão é que a nova concessão injete 9,2 bilhões ao longo de 30 anos de contrato. Lembrando que esses 30 anos de contrato ficam entre aspas, porque a lei sancionada há mais ou menos um mês atrás prevê agora 15 anos de concessão com renovação para 15. Antigamente eram 25 anos de concessão com renovação para mais 20, né? Então agora mudou isso. No máximo, a empresa consegue ficar 30 anos. Mesmo assim, eu acho muito tempo para essa avaliação, mas, enfim, lei é lei. Não vamos discutir isso aqui, né, esse mérito. O que a gente quer discutir é que a BR-040 tem que ser relicitada, porque do jeito que está, não dá para ficar, né? Como a Roberta fala. Tem o serviço, poderia ser pior se fosse público, né? A gente sabe ali o do resgate, as questões do reboque que chega rápido, realmente a Concer tem isso, mas em contrapartida a estrada não tá boa, gente. O asfalto deixa muito a desejar, né? Fica a desejar. E em muitos trechos, tá? Não é em um trecho só, não. O trecho da Serra aqui é o pior para mim, viu? Daqui para Juiz de Fora já se tem uma melhoria, mas mesmo assim não tá maravilhoso não, viu? Vamos agora rapidamente, né, falar sobre aquele caso então da ET do quarteirão italiano, que é suspensa, né? Está ali na nossa página 10, tanto na matéria quanto também ali no Correio Serrano em forma de nota, também fala da construção. Não, na verdade, ali na nota do Correio Serrano fala da construção de outra ET, só que de Itaipava. Então aqui no nosso jornal, na página 10, temos duas ETs. Então vamos falar primeiro dessa ET do quarteirão italiano que é suspensa. Nós já falamos que o Ministério Público Federal, então, enviou recomendação à Secretaria do Meio Ambiente de Petrópolis e à empresa Águas do Imperador para que suspendam a instalação da estação de tratamento de esgoto do bairro Quarteirão Italiano até que seja assegurada a participação da população no processo decisório. O empreendimento está localizado em uma APA, ou seja, numa área de proteção ambiental de Petrópolis. Ok, foi fixado prazo de 30 dias para que a Secretaria de Meio Ambiente e Águas do Imperador informem as medidas adotadas para o cumprimento de todas essas recomendações do Ministério Público e as razões para o seu não acatamento. E lá no nosso Correio Serrano fala aí da construção da estação de tratamento de esgoto de Itaipava, que já está sendo concluída em uma ação conjunta entre a Prefeitura e a Águas do Imperador. A estação vai funcionar lá no finalzinho, na parte de trás do Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, com capacidade para tratar 2,5 milhões de litros de água por dia e atender uma população de aproximadamente 20 mil habitantes dos bairros de Nogueira e Itaipava. A ET também conta com uma tecnologia avançada que otimiza toda a energia lá do local. Então é isso. Então, de um lado tem o quarteirão italiano com a ET suspensa e do outro tem a construção lá em Itaipava, que agora está adiantado, porque essa construção já tem anos, já começou há anos, agora finalmente parece que vai abastecer aí os moradores da localidade de Itaipava e Nogueira. Tomara. Gente, esses foram os destaques do nosso Correio Serrano, tem muito mais, mas se a gente ficar falando aqui, a gente vai ler o jornal todo, né? Não vai deixar nenhuma surpresa para vocês. Confiram nas bancas o nosso Correio Petropolitano, ou onde não tem o Correio Petropolitano, o Correio da Manhã traz também muitas notícias sobre o país e outras, né, relacionadas também ao Rio de Janeiro. E você confere, é claro, tudo no nosso site, correiopetropolitano.com.br, e também pode ficar ligado aqui no nosso site da tvc16.com, pode ver a gente ao vivo e ficar ligado nas atualizações do dia. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Estação Carioca do Metrô Rio recebe campanha de graça de vacinação nesta quinta-feira. Pois é hoje, não percam. Tem que atualizar o cartãozinho, já vai com ele na mão, hein? E você vai ver também, Detran abre inscrições ali do concurso gratuito de direção para público PCD nessa sexta-feira. Quem precisa, corre lá no site, viu? Olha só, o Correio Serrano volta já. O
governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. É você mesmo. No mês de agosto, o preço da cesta básica de alimentos apresentou queda em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em comparação a julho. Mas no Rio de Janeiro, os itens essenciais permanecem custando caro. No mês passado, foi necessário investir mais de R$ 700 do salário para garantir a alimentação da cesta básica de uma família. O preço da cesta básica de alimentos caiu em 16 capitais no mês de agosto em comparação a julho, mas, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Rio de Janeiro está em quarto lugar entre as capitais, onde o preço dos itens essenciais permanece elevado. No mês de agosto, foi necessário investir R$ 722,78 para comprar uma cesta básica. Apesar da elevação, em comparação a julho, o preço da cesta caiu 2,1%. A queda de preços no Rio foi a maior que na média brasileira. O alimento que não pode faltar para a senhora aqui na feira? Vários. Abóbora, batata doce, repolho, couve-flor. O preço tá bom, tá legal. O que o senhor está levando aí que não pode faltar? A tesoura,
legume, fruta. Segundo a pesquisa, o leite integral, a batata, a carne bovina de primeira, o tomate e o pão francês provocaram a queda de preço na cesta básica em agosto. Por outro lado, no Rio de Janeiro, no mesmo mês, o feijão preto e o arroz agulhinha registraram aumento no preço. No acumulado do ano até agosto, o valor do conjunto dos alimentos básicos caiu 4,0% no Rio, mais que a média nacional, que ficou em 3,1%. Levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para custear as despesas básicas, o Diese estima que o salário deveria ter sido, em agosto, de R$ 6.300, ou seja, 4 vezes mais que o salário mínimo atual. Cedo já é mais caro, mas mais para tarde fica num preço bom. E qual alimento que a senhora está levando aí que não pode faltar? Aqui o tomate, a cenoura. Tomate, cenoura, batata. O que não pode faltar em casa para a senhora? É tudo. Na alimentação é tudo. O tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica passou de 111 horas e 8 minutos em julho para 109 horas e 1 minuto em agosto. Já no mesmo período do ano passado, a jornada média foi de 119 horas e 8 minutos. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo após o desconto de 7,1% referente à Previdência Social, o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média 53,57% do salário para comprar os produtos alimentícios básicos. Gente, agora atenção, você que sai daqui de Petrópolis vai pegar o metrô ou está indo para a região do Rio, vai pegar o metrô ou é do Rio, está assistindo a gente, também vai passar pelo metrô. Nessa quinta-feira, a Estação Carioca, centro do metrô Rio, né, vai receber aí mais uma edição da campanha de vacinação da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio. A ação tem como objetivo ampliar o acesso e elevar os imunizantes, né, levar os imunizantes a locais de grande circulação de pessoas. O posto de imunização vai oferecer vacinas contra a influenza e a bivalente para a Covid-19, num espaço montado no mezanino próximo ao acesso C do convento, fora da área controlada e sem a necessidade de passar pelas catracas da estação. O horário de funcionamento do ponto de vacinação será das 8 da manhã, já abriu, né, às 4 da tarde. Então você que precisa aí atualizar o cartão de vacinação, já sabe que lá no Rio, na estação do metrô, tá tendo vacinação, gente. Aproveita. E olha só, gente, a Superintendência Regional do INSS Rio de Janeiro participa do mutirão Pop Ju de Rua, que acontece na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no centro do Rio, com atendimento às pessoas em situação de rua. Cerca de 70 instituições, além de empresas públicas e privadas, participam oferecendo serviços de saúde, alimentação, documentação, profissionalização e justiça. Pelo INSS serão realizadas a avaliação social, perícia médica, procedimentos administrativos das 8 da manhã às 3 da tarde. O mutirão Pop Ju de Rua é organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O gerente executivo do Rio de Janeiro, Antônio Negrão, acompanha os trabalhos da superintendência e disse que o INSS é o órgão que operacionaliza benefícios assistenciais. Por isso, é muito importante que o Instituto esteja presente junto à população para trabalhar a inclusão e promover acolhimento. O atendimento começa na entrada principal, onde ocorrem os encaminhamentos para banho, cortes de cabelo, recepção de novas roupas e aplicação de vacinas. Depois há uma triagem que identifica as necessidades individuais. Quem precisa dar entrada em um benefício encontra todas as etapas à disposição. O trabalho do INSS conta com o complemento imediato de outros parceiros, como o CRAS, que atualiza o cadastro único. Ao lado da estrutura montada para a Previdência, as pessoas em situação de rua podem encontrar também as tendas da Defensoria Pública do Estado, da SEDAI, Caixa Econômica Federal, Instituto Oswaldo Cruz, Prefeitura do Rio de Janeiro, Drogaria Venâncio, FAETEC, da ONG Moradores de Rua e Seus Cães, além do projeto Juca, Juntando os Cacos com Arte. E olha só, gente, o Detran promove nessa sexta-feira o Dia D destinado ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência. É uma homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro. Confiram.
O público PCD pode se inscrever gratuitamente para participar do programa Cidadania sobre Rodas, que vai oferecer aulas gratuitas de habilitação para as pessoas que precisam de carros adaptados. Mas é preciso estar atento, pois as vagas são limitadas. O usuário PCD também vai poder realizar serviços de identificação civil e da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, no dia D, sem a necessidade de agendamento prévio. Uma equipe do Núcleo Estadual de Atendimento a Pessoas com Deficiência também vai estar no local, dando orientações e oferecendo vagas de emprego. A emissão da identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de habilitação. Entre as cidades com vagas disponíveis para este programa estão os postos de Petrópolis, no Hipershopping, o posto de Teresópolis, no bairro de Fátima, e Três Rios, no centro da cidade. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Então, muita atenção aí. Gente, tem operação da Polícia Federal acontecendo agora, não é isso? Exatamente. Na manhã desta quinta-feira, dia 14, a Polícia Federal deflagrou a Operação Latarjeta, onde cerca de 10 policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários cumprem um mandado de prisão temporária e outro de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na residência do investigado, localizado no bairro de Braz de Pina, na zona norte do Rio de Janeiro. O setor de inteligência e investigação de segurança corporativa do Banco Santander descobriu a atuação de uma associação criminosa que operava um grande esquema de fraudes contra o INSS. Pois é, gente, olha só, a quadrilha contava com a participação de um gerente da instituição bancária que realizava inúmeras solicitações para a emissão dos cartões de benefícios do INSS. Olha como é que são as coisas, hein, ó. Também era ele quem recebia os cartões, cadastrava as senhas escolhidas pelos criminosos e efetuava a liberação dos benefícios aos demais comparsas. Em apenas um mês, o gerente em questão chegou a emitir 110 cartões magnéticos do INSS, movimentando cerca de R$120 mil. O preso responderá pelos crimes de associação criminosa e estelionato previdenciário. Caso seja condenado, ele pode receber aí pena de até 13 anos de reclusão. O nome da operação foi escolhido, consiste na tradução espanhola para o termo cartão, fazendo alusão a um instrumento físico de identificação bancária emitido por um banco ou entidade financeira que autoriza ali, o indivíduo a utilizá-lo como meio de pagamento. Olha só. É isso, o crime não compensa, foi pego, as pessoas acham que não vai ter investigação, que a polícia não vai atrás. É isso aí, está preso agora. Pois é. E nesta semana, a Secretaria de Trabalho e Renda disponibiliza mais de 2.300 oportunidades de emprego. As vagas foram captadas em diversas regiões do estado e as candidaturas devem ser feitas pela internet. Por meio do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, são 930 oportunidades divulgadas. Dessas, 185 são para pessoas portadoras de deficiência. Vale ressaltar que as vagas por meio do SINE são atualizadas semanalmente. Além disso, essas oportunidades são para as regiões metropolitana, serrana e também Médio Paraíba. E em algumas, a remuneração pode chegar a R$ 6.600. Para ter acesso às vagas, basta acessar o site www.trabalho.rj.gov.br. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda também realiza parcerias para oportunidades de estágio e também de jovem aprendiz. Com o CIE, por exemplo, o Centro de Integração Empresa-Escola, são 1.120 oportunidades para estágios de ensino superior, técnico e também para o ensino médio. Todas as vagas podem ser acessadas por meio do site www.ciee.org.br. Além do CIE, com a Fundação Moody's, a Secretaria também realiza parcerias e, ao todo, são mais de 200 vagas, entre elas para estágio de arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, direito, entre outras. Para ter acesso a todas essas oportunidades, basta acessar o site www.moodys.org.br. Em todas as plataformas, as vagas são atualizadas semanalmente. Por isso, os candidatos devem ficar atentos aos currículos atualizados e também manter o cadastro, número de telefone e e-mail também em dia,
para caso a vaga seja de acordo com o seu perfil, não perca a oportunidade. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. É isso, gente. Olha só, vamos contar aqui outra história agora para falar de educação, porque o Ministério da Educação ofertará ainda esse ano as vagas que não foram preenchidas no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A medida faz parte de uma série de mudanças em discussão pela pasta em um grupo de trabalho que busca retomar aí o caráter social do programa. De acordo com o Ministério da Educação, a intenção é retomar as vagas remanescentes, preenchendo cerca de metade das vagas nos últimos 4 anos. A nova chamada deverá ser destinada a alunos já matriculados em instituições de ensino superior. As chamadas vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular, por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação na contratação do financiamento, por exemplo. O FIES é um programa de gestão compartilhada com a participação, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. O MEC é o responsável pelo processo seletivo. Em nota, a pasta informa que os prazos e detalhamento das vagas remanescentes que serão ofertadas vão ser anunciadas assim que forem consolidadas todas as informações sobre esse novo processo de convocação para ocupação de vagas do FIES. E olha só, agora, gente, a gente vai falar sobre aquela criança, né, de 3 anos daqui, Petropolitana, que foi baleada nesta quarta-feira, às 6 horas da tarde. Ontem, o último boletim médico, às 6 horas da tarde, a Prefeitura de Duque de Caxias informou, através da Secretaria de Saúde, que a paciente Heloísa dos Santos Silva, de apenas 3 anos, que deu entrada no hospital Adão Pereira Nunes no dia 8 de setembro, após ser baleada na cabeça. Lembram desse caso, né? Apresenta, no momento, quadro hemodinamicamente instável, ou seja, o estado de saúde dela é gravíssimo ainda. A menina, que é petropolitana, sofreu uma lesão perfurante no couro cabeludo e também na cervical, olha só. A direção do hospital disse ainda que, ao dar entrada na unidade, a criança foi avaliada por uma cirurgiã pediátrica, né? Por um especialista em neurocirurgia e também por um especialista em pediatria, sendo encaminhada para o centro cirúrgico, onde passou pelo procedimento, né? A paciente segue entubada em estado grave no CTI pediátrico do hospital e, como eu falei, o estado de saúde da menina, né, de apenas 3 aninhos, é gravíssimo. Pois é, está no Adão Pereira Nunes, que é um hospital do estado, né, do Rio, de grande complexidade, né? De casos de grande complexidade. Vamos aguardar agora, espero que a menina saia muito bem disso, gente. É o meu desejo aqui, que fica para ela e para a família, e espero muito que sem sequela nenhuma, mas tá na mão dele lá em cima. A gente só pode deixar ele agir agora, né? E você vai ver depois do intervalo que Câmara de Vereadores de 3 Rios derruba veto de projeto de lei da vereadora Bia Bogossian. Exatamente. A gente falou dela aqui ontem, né, também, né, sobre uma liderança nova. E você vai ver também que, olha só, a vereadora, né, cria projeto de lei contra racismo recreativo após caso de bullying contra criança de 3 anos em Nova Friburgo. A gente falou desse caso aqui, a gente vai falar sobre essa lei também. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU.
A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, gente, a Câmara Municipal de Petrópolis vai ter uma comissão especial para fiscalização dos pontos de apoio para emergências de desastres socioambientais. Os integrantes são os vereadores Júlia Casamasso, Ingo Rames e Marcelo Chitão. Neste mês de setembro, a Câmara dos Vereadores de Petrópolis criou uma comissão especialmente para fiscalizar os pontos de apoio para emergências de desastres socioambientais na cidade. A comissão terá 130 dias para concluir os trabalhos, para que os pontos estejam prontos para receberem a população, caso seja necessário, durante as chuvas de verão. Provavelmente e infelizmente estamos suscetíveis a novos deslizamentos, a novas enchentes, então precisamos estar preparados para lidar com isso, porque não podemos perder vidas, porque vidas não retornam, não são substituíveis. A comissão terá como presidente a vereadora Júlia Casamasso, da Coletiva Feminista, e também tem como integrantes os vereadores Marcelo Chitão e Ingo Rames. Uma das preocupações dos vereadores é a preparação da cidade para possíveis desastres socioambientais. Por isso, é a necessidade de fiscalização dos pontos de apoio. A vereadora frisou ainda que a comissão fará a verificação in loco dos 66 pontos de apoio, de forma a averiguar a situação de cada um. Ela afirma que os pontos de apoio são parte importante do sistema de proteção e defesa civil e é essencial que todos sejam prontos para atender a população em caso de necessidade. Nós já temos um cronograma para fazer essas visitas e para assegurar que as comunidades, que os bairros estejam seguros, com pontos de apoio realmente seguros e que as pessoas se sintam seguras e acolhidas com uma rota de fuga, com o plano de contingência para todos os moradores do bairro. E precisa fazer uma comissão para isso? Pois é isso que eu falo, né? É um gasto abusivo do dinheiro público nesse caso. A comissão pode ir lá sem o gasto do dinheiro, pode fazer igual outros vereadores que a gente vê aí, vai lá, fiscaliza o lugar, denuncia e mostra, gente, tem que ser feito isso.
aí sim abre-se uma sindicância junto ao órgão responsável, que é a Defesa Civil, para fazer a fiscalização do lugar. E é claro, aí envolve outros órgãos, né? Corpo de Bombeiros, para dar o aval ali, para ver se o lugar está adequado, entre outras coisas, mas eu não sei, fazer uma comissão que talvez ali tenha uma planilha de gastos, né? Não vale a pena. Gastar o dinheiro público para isso, sendo que o próprio vereador pode ir lá. Pode ir lá. Já é o dever dele fiscalizar, viu, gente? Já Lembrando é o dever dele fiscalizar. Exatamente. Não precisaria de comissão nem nada. Exatamente. Vamos continuar nessa aqui aberta, porque ontem a gente falou sobre esse assunto. A gente trouxe uma matéria em vídeo assim muito curtinha e hoje a gente traz uma reportagem completa sobre as irregularidades e improbidades encontradas pelo Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado nas contas do município de Petrópolis, ou seja, nas contas do prefeito Rubens Montempo em 2022. Vamos ver. Os órgãos pedem que o Tribunal de Contas do Estado dê parecer contrário ao balanço das contas de Rubens Montempo no ano de 2022. Pacheco, no entanto, abriu prazo para a defesa de Montempo pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. O Conselho ainda deixa claro que o período de 10 dias para estas explicações é improrrogável. A decisão diz que, se assim entender necessário, poderá apresentar manifestação escrita, podendo instruí-la com documentos em que se fundarem as alegações, incluindo, se for o caso, as ações adotadas e respectivos efeitos acerca das mencionadas irregularidades e impropriedades. Significa que ele terá que responder algumas recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. E algumas recomendações são muito importantes para que sejam respondidas a toda a população. Algumas delas são ligadas à transparência, como a prestação de algumas audiências públicas que não foram realizadas e lançamentos no sistema de integração fiscal, que deveriam ser lançados para gerar transparência para a população petropolitana e também para o Tribunal de Contas do Estado poder controlar os gastos públicos. Os órgãos apontaram problemas em relação ao Fundo de Educação Básica, o Fundeb, como, por exemplo, a aplicação dos recursos. Também foram apontadas divergências em relação ao balanço da saúde e da educação no Sistema Integrado de Gestão Fiscal e a contabilidade do município. Além disso, foi informado que o município não divulgou as informações cobradas pelo Tribunal de Contas do Estado em seus endereços eletrônicos. Nesta terça-feira, as contas do governo municipal também estiveram em debate na Câmara dos Vereadores. Por lei, após o parecer do Tribunal de Contas, a Casa deveria votar os balanços em até 90 dias. Mas até hoje, as contas de 2016 da gestão Montempo também não foram levadas ao plenário. Cumprir a lei não dá tanto trabalho. Acredito que a votação das contas é um dever do Legislativo. Defendo que, respeitados os prazos para que os prefeitos, são 3, se manifestem, que todas sejam votadas o quanto antes. A rejeição das contas pelo TCE e pela Câmara dos Vereadores pode causar a indicação para a inelegibilidade do prefeito, conforme explica o advogado Felipe Castro. Já quando a Câmara não vota, os agentes responsáveis também podem responder. Em relação ao TCE, ele pode recomendar a inelegibilidade. No entanto, quem pode julgá-la vai ser através da Justiça, que vai ter a decisão final sobre isso. Pois é, até o momento a Prefeitura de Petrópolis não se pronunciou sobre essa questão. Lembrando que estamos ao vivo, né? E até agora não chegou nenhuma resposta. Gente, olha só, mudando de assunto agora, na madrugada dessa quarta-feira, uma colisão entre 2 carretas deixou 2 vítimas na BR-393, na altura de Barão de Angra, entre os municípios de Paraíba do Sul e Três Rios. As vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar da região, com ferimentos leves e moderados. Confiram. O acidente aconteceu após a colisão entre 2 carretas na madrugada desta quarta-feira, na altura de Barão de Angra, entre os municípios de Três Rios e Paraíba do Sul. A Cainfra, concessionária que administra a rodovia Lúcio Meira, como também é conhecida a BR-393, foi acionada e informou que a via ficou em modo pare e siga até a normalização do tráfego ainda na manhã desta quarta-feira. Após serem socorridas, as vítimas foram encaminhadas à unidade hospitalar da região com ferimentos leves e moderados.
Pois é, gente, ainda falando sobre isso, olha só, na noite de terça-feira, um homem ficou levemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito em Petrópolis, dessa vez em Petrópolis. Apesar disso, ele recusou atendimento. Por volta das 11h05 da noite de terça-feira, o Corpo de Bombeiros de Petrópolis foi acionado para uma colisão entre duas motos na rua Silva Jardim, no centro de Petrópolis. O acidente aconteceu próximo à Praça do Skate, no cruzamento com a rua Santos Dumont. Segundo os bombeiros, um homem ficou ferido pela colisão, mas recusou o atendimento médico. O trânsito da região não foi afetado pelo acidente. Gente, olha só, na noite também de terça-feira, a Câmara dos Vereadores derrubou por unanimidade o veto instaurado pela Prefeitura de Três Rios sobre o projeto de lei apresentado pela vereadora Bia Bogosian. É isso mesmo, Bia Bogosian, que tem como objetivo incluir noções de direito, cidadania e empreendedorismo na grade curricular obrigatória de escolas da rede pública do município. Durante a sessão plenária da Câmara dos Vereadores de Três Rios, dessa terça-feira, foi derrubado de forma unânime o veto instaurado pela Prefeitura Municipal sobre o projeto da vereadora Bia Bogosian. O projeto tem como objetivo incluir noções de direito, cidadania e empreendedorismo na grade curricular obrigatória das escolas da rede pública municipal de Três Rios, e havia sido vetado com a justificativa de que geraria despesas para implantar e alterar a estrutura da administração pública. Vai gerar custo se ele quiser, mas se não quiser, o projeto pode ser executado, acontecer em parceria com as universidades. Por isso, até atendendo, ao meu ver, já tinha ficado claro que o projeto poderia acontecer em parceria, mas, enfim, na política faz parte essas articulações. A gente vai protocolar um projeto que ajusta esse projeto de lei para deixar ainda mais claro que o projeto pode acontecer via essas parcerias, que não tem que ter um impacto orçamentário para o nosso município, não tem que gerar mais custo, ele pode acontecer de forma gratuita. O veto só foi derrubado após o vereador e líder de governo, Gustavo Carvalho, apresentar uma contraproposta com mudanças em 2 artigos do projeto. E ficou decidido que, após o projeto de lei virar uma lei, vão ser protocoladas emendas para colocar em prática. Não é normal o líder do governo fazer um acordo para a derrubada do veto. Estamos fazendo isso porque estamos entendendo de que o texto que será apresentado em acordo com a vereadora vai atender o interesse de todos da casa e também do governo, que é de que tenha essas matérias na nossa grade curricular, que mesmo após essa aprovação, a gente vai ter que caminhar a lei para o Conselho Municipal, né, de Educação, para as instâncias da educação do município, para que isso possa ser estudado e avaliado e ver qual a melhor forma da inserção dessas disciplinas na grade curricular. A inclusão dos conteúdos será obrigatória para alunos matriculados na rede municipal, em turmas a partir do 6º ano do ensino fundamental, e a abordagem dos temas vai levar em consideração a faixa etária dos alunos, respeitando o desenvolvimento cognitivo e o aprendizado de cada estudante. A OAB de Três Rios, o Programa de Direito nas Escolas, as universidades UFRRJ e Univertix são os parceiros que vão ajudar na realização do projeto. A gente precisa trazer ensinamentos, aprendizados extras e que instiguem os alunos para que eles possam até ficar mais animados ali com o colégio, entender a importância de estudar e de querer planejar uma vida profissional que traga dignidade, que assim eles consigam arrumar um emprego melhor, enfim, e correr atrás de construir, né, a sua vida e tirar esses jovens de outros caminhos tortuosos que a gente vê por aí, né? E olha só, gente, a vereadora Maiara Felício da Silva protocolou em sessão na Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo um projeto de lei que institui a criação do Programa de Conscientização sobre o Racismo Recreativo, Preconceito às Diversidades e Discriminação às Pessoas com Deficiência. O projeto foi pensado logo após o caso da criança de 3 anos, que sofreu bullying na escola por parte
das próprias professoras, das próprias colaboradoras da instituição. E esse caso aconteceu em agosto desse ano. O projeto de lei da vereadora Maiara Felício, de Nova Friburgo, tem o objetivo de criar ferramentas que facilitem a identificação de práticas racistas que constituam como crime de racismo e práticas discriminatórias, sejam elas feitas em plataformas digitais, em apresentações ao vivo, como, por exemplo, stand-ups, nas escolas, nos equipamentos municipais ou em qualquer outro campo de lazer e do entretenimento do município. O projeto também prevê a promoção da pauta antirracista através do combate às piadas e falas que reforçam o imaginário racista sobre a população negra. A gente apresentou aqui na nossa Casa Legislativa no dia de ontem um projeto de lei que cria um programa de conscientização do que é um racismo recreativo, o que é um preconceito com a diversidade e o que é também a discriminação com pessoas PCDs. Esse programa tem como objetivo criar ferramentas que facilitem a identificação desse tipo de discriminação. O projeto de lei foi baseado em um caso onde uma criança de Nova Friburgo, de apenas 3 anos, foi retirado à força da sala de aula pela diretora e levada até a cozinha, onde foi coagida a subir em uma balança para saber quantos arrobas ele tinha. Todas as envolvidas no caso foram afastadas de suas funções. O projeto pretende desenvolver cursos, oficinas e palestras nas escolas e locais de trabalho sobre o racismo recreativo, atos discriminatórios em sua abrangência e suas consequências e incentivar que as empresas e locais de trabalho tenham serviço de atendimento ao cliente ou uma ouvidoria que acolha os casos de racismo recreativo, bem como contra os atos discriminatórios. Não dá para ser só mais um caso, não dá para ser só mais uma história. Eu quero olhar uma matéria, uma postagem que tenha alcance nacional e ter orgulho do que está escrito ali. A parlamentar ressalta que racismo recreativo são práticas ofensivas disfarçadas de piada, humor hostil e brincadeiras camufladas de ofensas contra determinados grupos de pessoas. Para a vereadora, há uma certa dificuldade em combater este tipo de crime. No projeto de lei a gente fala muito sobre recreativo, né? O que é a discriminação recreativa? É quando alguém diminui, humilha o outro para se divertir. E é algo que a gente precisa colocar em reflexão. Se o meu divertimento causa alguma dor, algum constrangimento no outro, é porque tem alguma coisa errada. Pois é, gente. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo aqui para a nossa região. Mas, olha só, a Defesa Civil, né, alerta via SMS, né, a previsão de rajadas de vento em Petrópolis. A Defesa Civil do município informou, né, via SMS, às 9 da noite de ontem, quarta-feira, a previsão de rajadas de vento de intensidade moderada forte em Petrópolis no período da madrugada e manhã dessa quinta-feira, em função da aproximação de uma frente fria, não foi isso? Pois é, a Defesa Civil orienta a população a fechar bem as janelas e portas, porque realmente bate muito essa noite. Mais uma vez, foi uma noite de ventos muito fortes, evitando assim o fluxo de ventos no interior da casa. Principalmente não estacionar os veículos ou ficar próximo a árvores, torres de transmissão e placas de sinalização, porque podem voar, cair galhos, né? E essas placas podem voar porque o vento realmente era muito forte. Em caso de emergência, ligar 199. E agora a gente vai saber como fica o tempo para hoje na nossa área de cobertura. A previsão do tempo para esta quinta-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 11 e máxima de 30 graus. Em Teresópolis, o dia será de declínio na temperatura, ventos fracos, probabilidade de chuva para o período da tarde e noite. Durante a noite, é possível que ocorra episódios de trovoadas isoladas. A expectativa é que os termômetros marquem mínima de 11 e máxima de 31 graus. Para Petrópolis, a previsão é de muitas nuvens durante o dia e chuva isolada a qualquer hora. A tendência é de declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 11 e máxima de 33 graus. A previsão para esta quinta-feira em Paraíba do Sul será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada durante o dia. A tendência também é de declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 15 e máxima de 34 graus.
Em Pati do Alferes, a previsão também é de chuva. A quinta-feira será de muitas nuvens no céu e ventos moderados durante a tarde. Os termômetros devem variar entre mínima de 12 e máxima de 35 graus. E em Três Rios, o dia será de muitas nuvens no céu, ventos fracos, declínio na temperatura e possibilidade de chuva isolada para o período da tarde e noite desta quinta-feira. A temperatura deve variar entre mínima de 17 e máxima de 35 graus Celsius. É sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. É isso, gente. Nosso jornal fica por aqui, mas amanhã, 7h30, a gente tá de volta, viu? E ao vivo. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Boa quinta-feira, hein? TVC, a TV do Correio da Manhã.